Este é um trabalho da disciplina Projeto em Radiojornalismo, desenvolvido pelos alunos do 5º período do curso de jornalismo da Faculdade Canção Nova. No podcast Direito para Todos, você acompanha reflexões e situações locais, abordando os principais direitos da população com as apresentadoras Vitória Juliana e Jasley Paulino. Você, ouvinte, é sempre bem-vindo para participar conosco. Começa agora o podcast Direito para Todos com as apresentadoras Vitória Juliana e Jasley Paulino. Olá, ouvinte! Está começando o programa Direito para Todos, onde a conversa é direta e necessária. Hoje, vamos falar sobre um tema essencial para a construção de uma sociedade mais justa: os direitos humanos. E para isso, vamos trazer reflexões, dados, histórias reais e vozes que vivem e atuam nesse cenário tão desafiador, especialmente quando o assunto é a população em situação de rua. Fique com a gente, porque o tema de hoje é urgente e precisa ser escutado com o coração. Neste primeiro bloco, vamos falar o que são direitos humanos. Sempre ouvimos falar dos direitos humanos, mas nem sempre compreendemos de fato o que é. Vamos começar entendendo o conceito, suas possibilidades e onde ele se aplica no nosso cotidiano. Eles garantem o mínimo para uma vida digna: acesso à saúde, educação, segurança, moradia, cultura e liberdade. E, infelizmente, muitos desses direitos ainda são negados a milhares de brasileiros todos os dias. Para nos ajudar a refletir sobre esse cenário, falar um pouco da situação da cidade de Cachoeira Paulista e compartilhar como as políticas públicas podem ser ferramentas reais de transformações, nós recebemos Breno Anaya, prefeito de Cachoeira Paulista. Prefeito, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Vitória, muito obrigado, Jasley. É uma alegria ter a oportunidade de estar falando com vocês sobre esse tema tão importante. Para começar, na sua visão, qual é o papel do poder público na garantia dos direitos humanos, especialmente em cidades do interior como a nossa? O papel do poder público é essencial nesse tema, até para buscarmos dar dignidade às pessoas e até mesmo mostrar caminhos para que as pessoas possam ter mais dignidade, tanto nos serviços públicos como no dia a dia da sua vivência em sociedade. Prefeito, quais políticas públicas em sua gestão se conectam diretamente com os direitos humanos? As políticas públicas que se conectam direto com os direitos humanos, com o direito das pessoas, são principalmente os voltados para a área social. Nós temos o trabalho de mapear e assistir diversas famílias que hoje têm acesso a tantas políticas públicas estaduais e federais, mas que são monitoradas pelo município. Estamos também caminhando para criarmos políticas públicas municipais para auxiliar essas pessoas. Temos também tanto a área da saúde como a educação, que também estão ligados diretamente nesse tema. E também agora estamos implementando ações tanto para os cidadãos cachoeirenses, como também para alguns moradores de rua, que a gente tem buscado conversar, atender, entender as situações, para buscarmos encaminhar eles para serviços que possam dar dignidades, desde clínica voltada para a dependência química, até mesmo formas deles voltarem para suas famílias e para suas cidades de origem. E como o senhor mencionou, muitos se encontram em estado de dependência química. A cidade pode oferecer esse recurso ou alinhar parcerias para conseguir um auxílio maior? Sem dúvida, nós já temos convênios com casas de recuperação, temos parcerias com outras casas também que acolhem diversas pessoas, tanto moradores de rua como pessoas com dependência química, pessoas com problema de alcoolismo. Alguns são convênios que a gente já tem e mensalmente a gente paga as instituições, e outros também são trabalhos até mesmo voltados com instituições religiosas que atendem de maneira gratuita tanto o município como os cidadãos. E essa situação dos moradores de rua tem aumentado com frequência em Cachoeira Paulista. Algumas medidas foram tomadas pela administração para conter a situação. O senhor acredita que a cidade já tem a estrutura para oferecer esse suporte? Como está sendo essa transição? Hoje nós não temos a estrutura mais adequada, mas nós estamos buscando fortalecer o que já existe e buscando parcerias. Então nós estamos em constante mapeamento dos moradores de rua, vendo onde eles estão ficando, buscando
buscando fazer ações com a nossa equipe de assistência social, dando a eles alternativas e caminhos para que eles não possam ficar na rua, e também já estamos fortalecendo e amadurecendo um trabalho com a própria Polícia Militar, principalmente através da atividade delegada, para que quem não quer uma clínica de recuperação, não quer voltar para sua cidade de origem ou não quer nenhum tipo de auxílio, também não poder ficar na rua, né, porque não é digno para eles e também pode causar insegurança, tanto para os moradores como o risco para a própria pessoa. Com a temperatura mudando, ficando um pouco mais frio na cidade, os moradores vão receber algum tipo de ajuda da prefeitura ou até mesmo pessoas que queiram doar alguma coisa. Como tem sido esse tratamento? Isso, né, a prefeitura já iniciou a campanha do agasalho, né, principalmente para atender as pessoas com vulnerabilidade, e nós temos, né, abrigos que podem acolher essas pessoas também para não ficarem na rua, né? Então, eles podem estar indo tanto na Secretaria de Assistência Social, como também a equipe tem ido em loco também para fazer esse serviço com as pessoas, mas nós estamos lá para também dar esse suporte para essas pessoas, né? Tanto na questão do agasalho, mas principalmente para que eles não fiquem na rua, que é o nosso objetivo principal e o nosso maior desafio. E visto todos esses desafios, de que forma a população pode participar mais ativamente dessa luta para garantir os direitos dessas pessoas? Nós sabemos que o voluntariado é algo que tem sido crescente, né, no mundo todo e também em Cachoeira Paulista, muitas pessoas se dispondo a ajudar, auxiliar também a prefeitura em alguns projetos. Então a população pode tanto identificar e passar para o setor social essas questões, como também pode buscar ajudar em algum dos projetos que nós estamos implantando. Prefeito, nós agradecemos a presença do senhor em nosso programa e também de abrir este espaço para esclarecer essa situação dos moradores de rua em Cachoeira Paulista. Eu que agradeço, me coloco à disposição, inclusive termino dizendo que também temos um programa importante, já existente no município, que nós estamos buscando fortalecer, que é o PRAD, que é o Programa de Recuperação de Alcoólicos e Drogadictos, para fazer o trabalho com os munícipes de Cachoeira Paulista, mas também com os moradores, buscando dar a eles mais dignidade nos atendimentos de saúde e também dando a eles a oportunidade de ter uma vida melhor. Direito para todos. Neste segundo bloco, vamos falar um pouco sobre a situação dos moradores de rua. Para trazer uma visão mais próxima da realidade, convidamos o pastor Rogério Silvério, presidente da Associação Amando o Próximo, que realiza um trabalho diário com a população em situação de rua. Agora, vamos olhar de forma mais específica para a realidade das pessoas em situação de rua. Pastor, muito obrigada por estar conosco. Gostaríamos de começar ouvindo como o senhor começou a trabalhar com a população em situação de rua. No ano de 2010, várias pessoas, membros da Igreja Batista Renovada Monte Terezinha da cidade de Cruzeiro, igreja que o pastor José Carlos preside, nós recebemos uma missão, e essa missão foi nos dada de ir até as ruas e evangelizar as pessoas, falar do amor de Deus. Nós tínhamos aí uma auxiliadora já falecida, com toda a sua família, que tiveram essa ideia de ir às ruas e levar também comida para essas pessoas. E começamos então a levar comida para as pessoas, levar a palavra de Deus para essas pessoas nas ruas. Ou seja, um grupo de pessoas sensibilizada pela exclusão, enfrentada pelos chamados moradores de rua. Até na época também nós achávamos que era assim que falava, e nós aprendemos que na realidade são pessoas em situação de rua. É uma situação e que pode ser mudada a qualquer momento. Desde então a gente tem trabalhado. Em 2012 nós nos constituímos como personalidade jurídica, porque entendemos que precisávamos organizar o estatuto, CNPJ, enfim, com todas as regulamentações que se fizerem necessário para poder nós atuarmos de forma organizada, de atuarmos na assistência social de uma forma bem organizada. Assim começou a Associação Amando o Próximo. Na sua opinião, o que a sociedade ainda não entende sobre essa realidade? Na minha opinião, o que a sociedade ainda não entende e tem dificuldade de compreender é que as pessoas podem mudar. O ser humano tem a sua capacidade de mudar. E que a sociedade muitas vezes não entende é que essas pessoas em situação de rua, muitas dessas pessoas passaram por dificuldades grandes. Existe um índice de política nacional de população em situação de rua, de quais são os casos, ou seja, as situações que levam essas pessoas em situação de rua. E o maior índice que leva essas pessoas a ficarem em situação de rua são os problemas familiares.
ou seja, o rompimento de vínculos familiares, a fragilidade dos vínculos familiares. Depois vem o problema com as drogas, o uso abusivo, nocivo das substâncias psicoativas. E em terceiro, o desemprego. E agora tem o quarto, que é a perca da moradia. Então, nesse sentido, a sociedade tem dificuldade. Muitas vezes acha que essas pessoas não querem nada com a vida. Na realidade, até algumas pessoas falam, a pessoa gosta de viver na rua. É impossível alguém gostar de viver na rua. Até mesmo se uma pessoa em situação de rua falar que gosta de viver naquela situação, é sinal que a sua mente já está cauterizada, ela já está com problema e já não consegue mais nem decidir ou verificar o que é bom para ela. E o senhor já acompanhou casos de pessoas que conseguiram sair da situação de rua? O que foi determinante para isso? Sim, eu já acompanhei casos de pessoas que saíram das ruas. Eu vou citar um exemplo. Inclusive, nós iríamos numa faculdade que tem um curso de serviço social, eu e ele, para falar para os estudantes de serviço social que é possível as pessoas saírem das ruas. Tem outras pessoas também, vou dar um exemplo. Nosso primeiro colaborador registrado da Associação Mando Próximo, hoje nós temos cerca de 23 colaboradores, mas o primeiro deles foi uma pessoa que estava em situação de rua. Nós fazíamos abordagem a ele por vezes durante a semana. Ele tinha um caso de embriaguez crônico, no sentido ele era uma pessoa brava, e aos poucos nós fomos criando vínculo com ele, aproximando dele, e a gente conseguiu com que ele fosse para uma comunidade terapêutica, fizesse o tratamento, e eu passei a ter acesso a ele, conversar mais com ele. Ele começou a frequentar algumas igrejas. Nesse sentido, ele começou a mudar de vida. Não foi fácil, teve algumas recaídas, mas ele se manteve. E eu fiz um desafio para ele, que se ele terminasse o ensino médio, eu iria contratá-lo. E eu tive essa grata satisfação de que ele terminasse o ensino médio. E eu pude ser o padrinho dele nesse curso. Depois nós viemos para nossa casa comer pizza com minha família. Foi muito bom. Até hoje tenho contato com ele. O nome dele é Paulo Roberto Fernandes. É o nosso primeiro funcionário, foi o nosso primeiro colaborador. E um dia ele pediu para sair da associação, não foi fácil desligar ele a pedido. Ele queria crescer, foi morar para outra cidade, casou, enfim, foi cuidar da sua vida. Mas teve um grande tempo com a gente e até hoje tenho contato com ele. Então vale a pena. Tem outros casos também, mas vou citar esse como exemplo, até porque ele foi o único que se tornou funcionário, colaborador efetivo da Associação Mando Próximo. E agora vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com o nosso bate-papo. Fique ligadinho aí. Estamos apresentando o podcast Direito para Todos. Preocupado com as notícias da região e do mundo? Acompanhe o CN Notícia e os nossos boletins informativos todos os dias. Notícias direto do Vaticano, do mundo e, é claro, os principais eventos e acontecimentos diários da comunidade Canção Nova de todo o Brasil. Os boletins informativos acontecem no período da tarde, às 2h35 e 5h28, preparando para os principais destaques do CN Notícias, que começa às 6h45. Fique ligado na nossa programação diária e se mantenha bem informado com as principais atualizações da semana. Atenção passageiros, bem-vindos ao PHN 2025. Ei você, sabia que o PHN está chegando? Nem pense em ficar de fora do acampamento desse ano. Deus está vendo você querendo pecar, hein? O acampamento deste ano já foi definido e acontece dos dias 9 a 13 de julho com o tema Salvação, Esperança e Júbilo, que a Canção Nova também lançou um hino oficial e você pode acompanhar no canal do YouTube. Então já se prepara, pega aquela caravana com seus amigos e venha fazer parte deste momento único de fé e devoção para todos. Já corre no site phn.cançãonova.com e faça a sua inscrição e venha aproveitar esse momento conosco. Voltamos a apresentar o podcast Direito para Todos.
Voltamos do intervalo para dar continuidade ao nosso bate-papo com o pastor Rogério. E gostaria de pegar o gancho para este terceiro bloco, perguntando para o senhor, como presidente, quais são os maiores desafios enfrentados pelas instituições que atuam na linha de frente com pessoas em vulnerabilidade social, especialmente em situação de rua, e como vocês buscam superá-los no dia a dia? Um dos desafios enfrentados por uma entidade que atua com população em situação de rua, precisamente a Associação Mando Próximo, é a dificuldade com que as empresas que têm um potencial muito grande financeiro ajudem as entidades no sentido financeiro, com recurso financeiro, porque por mais que nós temos uma parceria com as prefeituras, se nós tivéssemos mais recursos, nós poderíamos fazer mais ações voltadas para o processo de reinserção social da população em situação de rua, porque é um público vulnerável que nós precisamos atuar de forma contínua e planejada. Não é algo que dá simplesmente para fazer uma única vez. Então, os recursos, nós temos dificuldade com relação que as empresas possam entender, porque geralmente as empresas gostam de ajudar mais projetos com criança, com adolescentes. É uma visão que eu tenho desde quando eu atuo com população em situação de rua. Como nós fazemos para tentar superar essa dificuldade, mesmo com poucos recursos, não tendo uma equipe de marketing, pessoas capacitadas? Muitas vezes nós buscamos na nossa divulgação, buscamos divulgar nas nossas redes sociais, quando somos chamados para dar entrevista em rádio, nós divulgamos, nós buscamos enfrentar as dificuldades, tentando passar informação para a sociedade, não só para as empresas, mas como pessoa física. Hoje a nossa maior dificuldade é depender a maior parte de recursos públicos e nós temos poucas pessoas que nos ajudam de forma voluntária financeiramente. Outro desafio que nós enfrentamos, como disse anteriormente, é desmistificar essa questão de poluição visual. Lembro uma vez que uma assistente social disse para mim que não frequentava a Associação Mando Próximo, que achava que era o Muquifo, a Associação Mando Próximo. E as pessoas, quando conhecem o local onde nós acolhemos pessoas, grande diferencial que elas falam é o local limpo, agradável, bem higienizado, e tudo que nós fazemos para a população de rua, tentamos fazer o melhor. A melhor alimentação, os melhores atendimentos de forma humanizada, de forma a atender a população de rua da melhor maneira possível. O senhor acredita que existe um olhar estigmatizado da sociedade em relação às pessoas atendidas por essas casas de passagem? Como isso impacta o trabalho da instituição? Sim, eu acredito que não posso generalizar, não vou dizer que é todos, mas existe sim um olhar estigmatizado para a população em situação de rua e também para as casas de passagens, igual a Associação Mando Próximo e outras casas também, porque eu já ouvi por algumas vezes pessoas falarem, eu uso sempre assim a política do gado, né? É um nome até ruim de falar, mas vou explicar. Pessoas falam assim, tem que tirar esse pessoal e colocar lá numa fazenda. Ou seja, esconder eles num canto, que é a política do gado, né? Que vamos esconder eles lá no canto, num sítio onde ninguém vê. Só que existe garantia de direito, e inclusive para nós implantarmos uma casa de passagem, as regulamentações orientam que a casa de passagem tem que ser em região central do município, para que as pessoas possam ter acesso, para que elas sejam fáceis, elas tenham acesso ao serviço. Eu também falo da questão da política some daqui, ou seja, some da minha cidade, não fica aqui não é lugar para você. E lembrando que o cidadão tem direito de escolher onde que ele quer ficar. E às vezes a pessoa é de outro estado, não tem mais nem condição, ela não quer nem voltar mais para o seu estado, e as pessoas querem expulsar as pessoas da cidade onde elas escolheram para ficar. Eu já atendi pessoas que se apresentaram como população em situação de rua, e ao conversar eu percebi que não eram, tinha uma dificuldade, tinha um problema, e graças a Deus nós conseguimos encaminhar essa pessoa lá para o estado do Piauí, antes que ela tivesse vínculo e crescesse ainda mais
nas ruas porque ela não tinha recurso nenhum, perdeu tudo e ela estava nas ruas, ficou em situação de rua, mas eu percebi que ela não tinha o perfil. Então, nesse sentido, você tem que estar sempre olhando. As pessoas acham também que quem está nas ruas são pessoas que não têm estudo, que são analfabetos. Isso não é uma verdade. Nós já atendemos pessoas que tinham um nível superior, faculdade, inclusive tinham até empresas. Então, assim, a sociedade não pode ter um olhar estigmatizado para essas pessoas. A gente precisa avaliar cada caso individualmente e sempre tentar, de uma certa forma, manter o direito e garantir aquela pessoa. No nosso país, nós temos a Política Nacional em Situação de Rua, que incluiu, no decreto 7.053 de 2009, essa política garantindo o direito aos direitos básicos à população em situação de rua, bem como em outras portarias do governo federal, do governo estadual e até do município. Mas, no entanto, algumas dessas garantias, há sim algumas dificuldades, mas por nós termos já bastante tempo, praticamente 15 anos atuando com população em situação de rua, nós fomos nos aperfeiçoando e mostrando alguns equipamentos públicos que eram direito, que era garantia. Exemplo, quando nós encaminhávamos uma pessoa para o atendimento, para o cadastro único, para cadastrar um projeto do governo federal, no programa do governo federal, ele não tinha prioridade. Hoje nós conseguimos essa prioridade para que ele seja atendido, pelo menos naquele dia, quando nós encaminhamos. Muitas coisas foram avançando, embora essa dificuldade nós não vemos mais, mas elas existem. Existem às vezes, muitas vezes não é por causa da entidade que atua com população de rua, muitas vezes não é pelo equipamento público ou funcionário público que está atendendo, às vezes pelo próprio usuário, da política de assistência social, que às vezes tem dificuldade, já desanimou, já muitas vezes por tentar perdeu as esperanças e aí acaba desistindo. Na prática, como o senhor vê a presença ou até mesmo a ausência do Estado nas ações sociais? A parceria com o poder público é efetiva ou ainda é muito limitada? Olha, o Estado ele é presente, sim, em alguns casos. Eu vou responder que nós temos parceria com a cidade de Cruzeiro, também temos parceria com a cidade de Lorena. Embora nós temos parceria, como disse, os recursos são limitados, porque poderíamos estar fazendo muito mais ações e projetos sociais para a população em situação de rua. Vejo sim uma ausência do Estado quando se trata de um usuário que tem problemas de esquizofrenia, tem transtornos mentais e está em situação de rua. Eu sim vejo uma ausência do Estado nesse sentido a esses usuários que têm a sua capacidade de tomar decisões limitadas. O direito à dignidade não pode ser luxo. É urgente tornar os direitos humanos mais do que palavras em um papel. Eles precisam se transformar em ações reais. Para finalizar, pergunto para o senhor: como funciona o atendimento às pessoas em situação de rua, tanto em Lorena quanto em Cruzeiro? O atendimento à população em situação de rua, tanto na cidade de Cruzeiro como na cidade de Lorena, ocorre 24 horas por dia. Essas pessoas chegam até as unidades de Cruzeiro e Lorena encaminhado pelo CREAS, pelas forças de segurança e também por busca espontânea. Ao chegar na casa de passagem, as pessoas elas são acolhidas, recebem kit de higiene pessoal, roupa, se necessário, roupas que nós recebemos de doação, inclusive aqueles que quiserem doar roupa para nós podem também nos ajudar nessa questão, principalmente nessa questão agora do frio. Na casa de passagem, ele tem 4 refeições diárias, tem atendimento qualificado com assistente social, psicólogo e demais membros da equipe. Após 15 anos atuando com população em situação de rua, a distância entre o direito e garantia do usuário em situação de rua ela foi limitada, ou seja, nós, como associação Amando Prós, como uma entidade organizada, conseguimos realizar muitos feitos e fazer com que o direito da população de rua fosse garantido. Nós temos em nosso país o decreto
7053 de 2009, que instituiu a Política Nacional à População em Situação de Rua. Existem outros também dispositivos e portarias do governo estadual, federal, do governo municipal, que garante o atendimento à população em situação de rua, tanto na assistência social, na saúde, na educação e outras políticas públicas. Então, conforme o tempo foi passando, nós fomos aprendendo a trabalhar de forma continuada e planejada, e hoje nós facilitamos essa distância entre que o usuário tinha entre o direito e garantia até que ele pudesse conseguir o seu benefício, ser incluído num programa social. Exemplo, quando nós encaminhávamos pessoa lá no passado, ele enfrentava uma fila, ele tinha que aguardar. Hoje já se entende como público prioritário para o atendimento em população de rua, que quando a gente encaminha, ele é atendido naquele dia. Pelo menos as pessoas que estão acolhidas na Associação Amando o Próximo, sem exceção, hoje nós temos facilidade para que essa distância entre o direito e garantia possa ser descumprido. No entanto, o que falta é programas para o atendimento à população em situação de rua. Nós não temos nos municípios aqui, vamos dizer assim, do Vale Paraíba, programas de garantia de moradia. Nós não temos programas como o governo federal hoje tem, foi aprovado o ano passado, o Plano Nacional de Política de Atendimento à População em Situação de Rua, mas muitas dessas políticas ainda não chegaram nos municípios menores. Pastor, nós agradecemos a participação do senhor, espero que esse bate-papo tenha sido de grande valia para todos e seguimos sempre à disposição para divulgar trabalhos tão nobres quanto o que o senhor e outras pessoas fazem por estes moradores. Gostaria de agradecer aos alunos da Vitória, o Bruno, a Jasley, pelo convite de participar desse podcast Direito para Todos. Fico imensamente agradecido à oportunidade de apresentar os trabalhos da Associação Amando o Próximo. Muito obrigado, Deus abençoe. Direito para todos! Chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Esperamos que essa conversa tenha despertado em você a vontade de agir e de se envolver e de entender mais. Direitos humanos não são sobre os outros. Eles dizem respeito a todos nós. Que possamos construir um país onde ninguém seja deixado de lado. Muito obrigado pela sua audiência e um agradecimento especial aos nossos convidados. Nos encontramos no próximo episódio e até lá! Todo ser humano tem direitos, mas nada adianta se não são conhecidos e respeitados. É preciso que as pessoas tenham noção que os direitos humanos nunca são dados, são sempre conquistados e vão se modificando de acordo com a vida vai se modificando. Direito não é dado, é uma constituição humana. É sempre a partir da violação que vão surgindo novos direitos, ou direitos já estabelecidos sobre novas declarações ou acordos internacionais. Depoimento de Marcos Besserman, médico e pesquisador da Fiocruz. Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel. Irmãos, nenhum casamento será válido sem o livre e pleno consentimento. Todo ser humano tem direito ao trabalho, a condições justas, sem qualquer distinção. Este foi o podcast Direito para Todos, programa voltado na valorização dos direitos humanos no dia a dia da sociedade. Agradecemos a participação do prefeito de Cachoeira Paulista, Breno Anaia, e o presidente da Associação Amando ao Próximo, entidade que atua com a população em situação de rua de Cruzeiro, pastor Rogério Silvério. Este programa é um oferecimento da Faculdade Canção Nova, orientado pelo professor mestre Danielson de Oliveira Freire. Trabalhos técnicos por Bruno Batista e apresentação de Vitória Juliana e Jasley Paulista. São seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. Toda pessoa tem direito ao repouso, ao lazer e a férias periódicas pagas. Todos têm direito a um nível de vida suficiente pra lhe assegurar e assegurar sua família, a saúde e o bem-estar. Tem direito à segurança na velhice, no desemprego, na viuvez, na doença, na invalidez ou em outros casos de perda de meios de subsistência. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural, e a proteção dos interesses de qualquer produção autoral.
Todo ser humano tem o direito de ser reconhecido perante a lei em todos os lugares. Todos têm deveres para com a comunidade. Toda pessoa tem direito a uma ordem social capaz de tornar efetiva essa declaração. Nenhuma parte dessa declaração pode ser interpretada de maneira a destruir os direitos e liberdades aqui estabelecidos.